Olá, Jaime. Eu ontem lembrei-me de ti quando vi as notícias sobre a França e sobre o estado daquele assalto ao, ao Louvre, e Ah, de repente lembrei-me que havia mas eu numa coisa nunca que se tinha assaltei museu nenhum. não, mas vou dizer porque é que lembrei de ti. Tu és um apaixonado por banda desenhada, Sim, e eu lembrei-me que há uma banda desenhada famosa de um ataque a umas joias, que era do Coronel Henrique, o famoso Coronel o Henrique Coronel do Henrique, exatamente. Blake, O Coronel, o Mortimer. famoso Ah, Coronel Henrique, e que é o ele é mau, é o vilão dos, um dos, vilão. dos Ora, Edgar e dos Mortimer. o que é interessante, e isto é o início desta nossa conversa em que vamos falar sobre temáticas que têm a ver com as categorias militares, é que o Coronel Henrique nunca foi promovido. Quer dizer, Pois. e há uma característica curiosa em algumas figuras políticas, até no mundo atual. O Coronel Boumediene nunca passou de coronel. Os Exatamente. coronéis na Grécia nunca passaram de coronéis. Nunca passaram de O coronel. coronel Hugo Chávez nunca passou de coronel. O coronel Os Gaddafi nunca coronéis passou da de coronel. Argélia, os Os da coronéis da Argélia. Argélia, do golpe de 61, pá, Há era há aqui um exatamente o problema. Godard e esses todos. Há aqui um problema de promoções estranho, que Sim. um destes dias vale a pena analisar, porque, pelos E no vistos, Brasil, e no Brasil são os coronéis, os famosos coronéis, eh, alguns, alguns, aqueles alguns. dominadores Os não, mas era aqueles estranhos. coronéis do século XIX, não Não, é? Aqueles, os coronéis não eram coronéis, isto é, o nome de coronel era-lhes dado era o sem coronel, eu eles sei, eu sei, eu terem coisa sei, eu militar. sei, Mas tu querias falar da eu questão sei. dos generais e dos capitães É, também. que é um ponto interessante na história, na história moderna portuguesa, porque de facto o 28 de maio é clarissimamente, nós ainda há pouco acho que falamos disso, é clarissimamente uma revolução de tenentes e capitães. O ponto, digamos, de nascença do movimento e da conspiração, a conspiração que rebentou, portanto, no 28 de maio já vinha de trás, não é? E os mais ativos conspiradores eram capitães e tenentes daquele regimento que estava em Braga, do R8, Regimento de Infantaria 8. Aliás, é o capitão José da Luz ou Luz Brito, que depois até tem a Torre Espada, aliás, Torre Espada, porque ele ganhou na Grande Guerra, mas ele só recebe depois em 27, se não estou em erro, mas é o grande animador daquilo tudo. Mas vão buscar, lá está, vão buscar à última da hora, e é um automóvel de civis, se não estou em erro, do Charters de Azevedo que o leva, o general Gomes da Costa, para ser, digamos, o homem que dá a voz da proclamação do 28 de maio. Aliás, na altura estava até a correr em Braga uma grande coisa religiosa, uma coisa qualquer que juntou praticamente lá o cardeal. E, portanto, houve essa coincidência, mas é curioso, porque aí não há dúvida que são os capitães e os tenentes que fazem a revolução, e são eles que durante muito tempo ainda vão, digamos, gerir o processo, já depois quando estão aqui acampados todos em Sacavém. E no 25 de Abril dá-se, de certo modo, um fenómeno também muito semelhante. Quer dizer, o MFA exatamente é um movimento essencial de capitães, não é? Os capitães, tais capitães de Abril. É um movimento à partida ditado por razões essencialmente também corporativas, digamos, é aquele problema da criação do E não quadro só, especial de e não só, já, oficiais. Eu não sei, só. mas Essa, essas contam muito, digamos. O ponto de esse é o partida é ponto, esse, digamos, não é? da agregação É o ponto inicial, de mas depois há. partida. E depois, como em toda a parte, há um trabalho ideológico por quem tinha algumas ideias na cabeça, que isso também é clássico também nestas coisas. Aliás, a gente normalmente vê os grandes movimentos, mesmo civis, normalmente vêm de razões que tocam no dia a dia das pessoas e depois, digamos, dá-se-lhe uma orientação ideológica quem normalmente está na oposição. E, e aqui o fenómeno é muito interessante porque também o general Spínola vai ser recuperado, digamos,
no próprio dia, não é? Porque há aquela coisa de depois Marcelo Caetano também não percebe muito bem qual é aquela revolução, porque eu acho que a gente já falou várias vezes disso, nós os dois não em público, mas aquilo é um bocadinho, eu comparo sempre a Revolução de 25 de Abril e outras. É como aquelas caixas das bonecas russas, que há sempre uma matrioscas, não é? Que há sempre uma maior, depois acha-se sempre que é a última e depois ainda há uma outra lá dentro. Que também são as teorias da conspiração também andam sempre muito por Não, aí, quer dizer, estavas há a falar, sempre uma coisa. no 28 de maio, no 28 de maio é muito interessante, porque, de facto, o que se mantém de comum e que não aparece à flor da pele é esse tal magma de capitães e de tenentes e É, o capitães. soviete, que aliás há quem lhe Figuras, chama até um soviete. as figuras que vão Roda, rodando, exato. Gomes da Costa, E eles é e que vão depois despachando, exatamente. até, O, até chegar é o Carmona. E vale a pena lembrar uma coisa que as até, pessoas às vezes não se lembram, que o Carmona não esteve envolvido no 28 de maio. O Carmona no 28 de maio não, não faz o parte. Carmona era o comandante da 4ª Divisão Évora e que aderiu. Exatamente. E E que que aderiu, mas aderiu. aderiu depois Aderiu. de ser chamado, porque no início o É, Carmona não exatamente. esteve envolvido no 28 de maio. E o Gomes da Costa, já agora que falámos de coronéis, há uma coisa que as pessoas também desconhecem às vezes, é que o Gomes da Costa, no início da guerra, da Primeira Guerra Mundial, era Era coronel, coronel, exatamente. foi graduado em E foi general. promovido, exatamente. Primeiro Foi, graduado e de, depois foi, de, promovido foi por uma graduado, decisão. exatamente, para comandar o CEP. Não é? É para Exatamente. comandar o E, é, CEP. Ele comanda o e CEP, ele Corpo Expedicionário é Português em França. rapidamente despachado. Primeiro despacha o Mendes Cabeçadas, com uma carta fantástica que ele lhe Exatamente. manda, Durou uma a dizer semana. O que, Cabeçadas durou uma a dizer que o semana. dispensa. A dizer que o dispensa. E O Cabeçadas depois, o Gomes da curiosamente, Costa dura 3 semanas também. Não dura dura 3 mais. semanas. 3 ou 4 semanas. Dura até julho. E é mandado É depois para os até Açores. julho. 10 de julho. Vai para os E Açores com é, a família. agora, no 25 de Abril, o problema no 25 de Abril é mais complexo, digamos, é mais complexo, tem a sua complexidade própria. Os generais têm um papel aí, eu estava, de certa maneira, também um bocadinho por ali, os generais têm um papel ali de credibilização do regime no plano internacional. E esse ponto é muito importante. O ir buscar figuras, a Junta de Salvação Nacional, é a Sim, tentativa, claro. de certa maneira, criar no plano internacional alguma credibilidade ao regime. E não é por acaso Sim, que Spínola é escolhido contra a vontade, de certa maneira, de grande parte do MFA, que gostaria mais de ter Costa sim, Gomes, mas Spínola que traz sim, aquela ideia daquele gaullismo requentado que era o Portugal e o sim, futuro, sim, sim. acaba por servir de cara De tapadera. para Abreu. Exatamente, e serve no plano internacional. É preciso perceber que Portugal é membro da NATO, Exatamente. um grupo de capitães, que aliás nunca É uma esteve em coisa causa, terceiro-mundista, claramente. As revoluções mas nunca esteve de em causa a capitães possibilidade, nunca estavam foi muito na colocada, moda, mas era no terceiro mundo, não é? Quer é dizer, verdade, aqui mas nunca ainda era foi preciso colocada um general, não a é? possibilidade dos capitães fazerem uma junta de capitães. Quer dizer, a ideia Era de uma coisa de passar o poder, terceiro-mundista. passar o poder a alguém que abrisse caminho depois por via democrática à democracia era muito, às eleições era muito importante. E, portanto, aí há de facto. Agora, depois é estas contradições, as contradições entre E o claro poder que dos os generais. generais, claro, e os generais têm, claro que há generais conspiradores pela direita e pela esquerda, não é? O do Costa Gomes Spínola, pronto, são afastados por Marcelo Caetano, depois há aquela cerimónia de coisa, quer dizer, é aquela Brigada coisa final Diplomática. bem assim, também era um bocadinho, porque não era assim tão brigada de reumático como isso, e os outros Não também era, não não era. eram Se a tão, gente olhar bem para a idade das não pessoas, eram não tão era. operacionais como isso, quer dizer, nem uns nem outros. Mas pronto, foi uma coisa que ficou. E Marcelo Caetano nisso foi desastroso nessa gestão dessa crise militar. Mas eu conhecia bastante bem alguns dos protagonistas dessa crise militar, pelo lado Eu da conhecia os direita, protagonistas do General outro Cal... lado. Eu vinha conhecê-los. Hã? Os protagonistas. E tu conheces, Eu exatamente. vinha conhecer bastante bem Eu os conhecia-os protagonistas do outro bastante lado. da direita, portanto, o general Caúza da Riaga, que era um homem muito inteligente e ativo nessas coisas, o general Silvino Silvério Marques, que era outro género, que era
era uma figura, enfim, também de bastante prestígio, tinha feito, quer dizer, tinha sido governador quer de Angola, quer de Cabo Verde, e tinha sido um homem, nesses dois governos, tinha feito muito, uma coisa que, enfim, que também não foi tão tratada, e que ele teve muito cuidado, que foi exatamente promover e recuperar as elites locais. O general Silvino Silveira Marques teve esse trabalho, e até lhe chamavam, e até havia, digamos, entre os colonos havia uns que não gostavam dele, chamavam-lhe o governador dos pretos. Porque o saldo, o saldo não se pode ter, não foi brilhante. O saldo não foi brilhante em termos do resultado prático. Na parte de... Mas estás a falar de quê? De 65? Ele foi governador, se não estou em... que possa ter sido feito no tempo digamos, militar no Estado Novo, isso aliás viu-se também na Guiné, era demasiado tarde ao nível... Não, a Guiné era, como tu sabes, era o segundo, aliás, o Times, quando a guerra na Guiné começou, o Times teve uma coisa que eu cito sempre, como, digamos, os ingleses nessas coisas são às vezes muito... a Guiné era o calcanhar daqueles do Império Português. E foi o calcanhar daqueles do Império Português. Não tinha nada a ver... Mas não foi quando a guerra... eu acho que não foi quando a guerra começou. Porque na Guiné a guerra começa em 64. O agravamento da guerra na Guiné é muito 63. Mais... 63. Mas 63, é final de 63. 64 é Moçambique, que é a última. Mas, é a última digamos, a a aceleração da degradação das condições militares na Guiné para o governo, para o Estado mas a Guiné é o caso pior. Aliás, grande parte, se tu reparares, grande parte dos conspiradores, desde o Spínola, Otelo, etc., vêm muito da Guiné. E quer dizer que é de facto, não tem nada a ver com o resto, quer dizer, não tem... Mas sabes porque é que vem da Guiné? Não tem grandes cidades, não tem... É porque na Guiné, muito rapidamente, as pessoas que vieram a constituir o MFA, e que muitas delas, tens razão, vieram da Guiné, até o general Yanes, que não estava na Guiné na altura, mas já tinha estado na Guiné. Não, mas tinha estado. Estado depois. O Yanes fez comissões, fez para aí 3 ou 4 comissões, não é? Mas, se não estou em erro, esteve em Angola, esteve em Moçambique, de certeza. Porque é que há uma aceleração? Porque é que há muito MFA na Guiné? Pela simples razão de que na Guiné a degradação das condições de natureza militar fez muito mais rapidamente criar uma consciência alternativa do que em Angola e Moçambique. Claro, e, portanto, porque Guiné... em Angola, pelo contrário, Francisco, em Angola, pelo contrário, a guerra está de facto, de certo modo, vencida, se pode dizer isso. As baixas em 73 são 56, 56 mortos, não estou em erro, num corpo expedicionário, mas é uma vitória pírrica. Que tem 80 mil homens. Não, quer dizer, o problema ali, e eu confesso... É uma vitória pírrica, quer em Angola, quer em Moçambique, é uma vitória pírrica, porque pela simples razão de que as condições, de facto, havia um impacto da guerra, um impacto num... Mas a situação era diferente em Angola e Moçambique, quer dizer, em Angola, eu lembro-me que eu ainda apanhei essa fase final de Angola, e nós íamos, por exemplo, de Carmona a Luanda, pela Estrada do Café, à vontade, a gente circulava praticamente por toda Angola, normalmente sem escoltas militares, sem nada disso, quer dizer, portanto... Eu também percebo isso, mas era uma vitória pírrica pela simples razão de que não havia condições políticas no quadro mundial para sustentar a soberania portuguesa em Angola. Não, claro que não. Isso aí é... Claro que sim, claro que isso aí há uma certa ambiguidade, porque depois, mesmo é curioso, que eu acho que, por exemplo, aquela recuperação que acaba por haver depois do reaganismo e tudo isso, é a ideia, e para que a descolonização portuguesa contribuiu, de que a União Soviética, que já estava a entrar na sua decadência, mas que estava a ganhar a Guerra Fria. Aquelas independências que foram todas praticamente parar a movimentos que, enfim, que até por circunstâncias históricas estavam mais ou menos ligados à União Soviética, aquilo como acumulou com a derrota do Vietnã, e tudo isso veio dar aquela ideia que
que depois foi muito importante para a vitória do Reagan, era a ideia: estamos a perder a Guerra Fria, não é? E tu achas, Estamos a já perder a agora só Guerra uma Fria. pergunta a um assunto que tu conheces bem. Tu achas que o apoio americano à UNITA, no fundo, representa uma tentativa de, sendo Angola uma das peças de uma frente da Guerra Fria, de uma das últimas grandes frentes da Guerra Fria, o apoio à UNITA significa vamos aqui tentar evitar a tal debacle que está a acontecer um pouco por todo o mundo em favor da União Soviética e da influência da União Bom, Soviética? o apoio à UNITA veio mais tarde, não é? Já veio no tempo do Reagan. Primeiro, Já, não é o apoio à UNITA, o e apoio anti-MPLA. Isto é, no início os americanos apoiaram o a UPA, que começou por MPLA, ser, aliás, no princípio, os americanos apoiaram aquele movimento que fez aquela coisa horrível a UPA. de 61, dos massacres do Norte, quer dizer, que foi portanto, era quem eles apoiavam. E, curiosamente, eu penso que o próprio Holden Roberto, até ao fim da vida, recebeu uma espécie de pensão. Mas, não, a UNITA foi em 80, mesmo a emenda Clark só foi revogada em 84. Portanto, o apoio oficial dos Estados Unidos, conseguido pelo Casey, o Casey na altura diretor do CIA, mas o Casey negociou antes apoios pessoais, quer dizer, graças às suas relações pessoais, conseguiu antes apoios a partir do momento que a administração Reagan chegou, conseguiu apoios de países árabes, por exemplo. O Marrocos apoiou sempre muito a UNITA. Na África, a Costa do Marfim. É a lógica da Guerra Fria. Era a lógica da Guerra Fria. Era a lógica da Guerra Fria. Era completa. A lógica da Guerra Fria, aliás. Na tua perspectiva, agora portuguesa, tu achas que havia dentro do regime português, digamos, uma ligeira esperança que a lógica da Guerra Fria acabasse por garantir a Portugal um backing, uma sustentação para a sua política colonial, que no fundo lhe impedisse Francisco, era a política, era a estratégia de Salazar, quer dizer, a estratégia de Salazar era, à partida, vamos lá ver, eu acho que depois havia problemas muito complicados que a gente, só mais tarde, quer dizer, na altura, como sabes, defendia essa política e aliás, qualquer ligação ou qualquer simpatia que eu tivesse pelo salazarismo vinha só daí, não vinha de mais nada, quer dizer, o resto não era, quer dizer, e vinha só daí, e vinha de facto de uma oposição que eu considerava bastante incompetente e tudo isso. Mas, essencialmente, aquilo que nós queríamos fazer era um exercício, vamos dizer, era uma utopia, de certo modo, que era transformar. Nós também sabíamos perfeitamente que os impérios são uma coisa efêmera, por definição, embora o Império Romano durasse 1050 anos. Não podia haver essa linguagem oficial, isso não. Mas quer dizer, a ideia era transformar o Império em nação, quer dizer, era isso, vamos ver, tal coisa de pôr a capital em Luanda. Com capital em Luanda. Não, ainda já não indo a Nova Lisboa, não é? Que ainda era mais excessivo. Mas era isso. Eu acho que essa ideia, é evidente que depois a gente mais tarde racionaliza o acontecido e, portanto, também não sei se não estou... Isso é aquela coisa que o Hegel, eu dizia sempre aos meus alunos que era uma forma de, enfim, de pouparmos a nossa cabeça e não ficarmos malucos, que é racionalizarmos o acontecido, não é aquela coisa do Hegel, todo real é racional, todo racional é real. A gente dizia, pronto, todo real é racional, portanto isto aconteceu, era porque tinha que acontecer. Apesar daqueles livros do What If, não é, que os americanos começaram a fazer, o que é que acontecia se o Hitler tivesse não é? Se o Hitler tivesse morrido, por exemplo, em Munique, no golpe de coisa, que ele foi ferido, podia ter morrido. Se o Napoleão tivesse morrido na Ponte da Record. Eu hoje, por acaso, acho que se lhes tivesse acontecido isso, sobretudo ao Napoleão, aparecia outro. Quer dizer, as condições históricas nesse aspecto também. Agora, lá está. Especular o que é que teria acontecido se a tentativa de assassinato ao Trump tivesse ocorrido. Isto é, o que é que teria acontecido? Claro, completamente diferente, porque era completamente diferente. Agora já não será tão diferente,
porque o Trump arranjou um seguro de vida que é o vice-presidente. Exatamente, Quer exatamente. dizer, parece Mas que o na Trump altura também, teria sido até pelo na choque altura teria interno. mudado completamente. Sim, essa Era capaz de ser complicado. Mas, Jaime, há uma É coisa tal coisa curiosa, que falaste eu sei da tua dissidência, na altura com o marcelismo, mas há um ponto interessante que é, há quem diga que no fundo, eh, digamos, foi a circunstância do Américo Tomás, como Presidente da República, se ter colado aos militares que não queriam mudar a situação, que no fundo não queriam mudar a situação, o status quo nas guerras, que de certa maneira impulsiona o 25 de Abril, isto é, são os é, militares renitentes quem no fundo acaba por criar as circunstâncias que permite aos outros militares fazer o golpe. porque eu também acho que há aí uma coisa que é curiosa. Quando foi o embaixador, foi o Franco Nogueira, que estamos ali no banco, eu trabalhei, foi o meu primeiro, não foi o meu primeiro emprego, eu na faculdade ainda estive a trabalhar na televisão. Mas quer dizer, depois de formado foi o meu primeiro emprego, foi no Banco Espírito Santo, na área internacional, e lembra-me do embaixador Franco Nogueira, que era administrador do banco, me dizer, você sabe quem é que vai ser o próximo Presidente da República? E ele disse-me, vai ser o Almirante Tomás. Eu achei aquilo um disparate na altura. E ele disse, não, porque o Dr. Marcelo Caetano já está habituado a ele. E os anti-Dr. Marcelo Caetano acham que confiam nele. Portanto, as forças do regime convergem, neste caso, para a continuidade. E claro que a gente hoje pode pensar, uma ruptura teria sido, talvez, quer dizer, dado o que aconteceu, uma ruptura era capaz de ter sido melhor nessa altura. Aliás, nessa altura havia várias sugestões e várias alternativas. Uma era o Spínola, a Lá outra aparece era nessa altura. o Caú, o O Causa. Causa e o Spínola aparecem nessa altura. O Spínola aparece nessa Era, altura eles eram a falados. importar Bom, já tinha sido um homem-chave na questão do golpe dos generais de 61, do Botelho Muniz, não é? a Contra. brilhata Tinha de sido 71. na abrilada, na primeira abrilada, que foi a abrilada dos generais que falhou. Lá está. Era de O generais, não, Botelho porque Muniz. A tentativa de golpe do o Botelho Botelho Muniz. Muniz era o Júlio, o Botelho Muniz era general, o Beleza Ferraz era general, mas o ministro do Exército, o Almeida Fernandes, era coronel. Era Olha, isso verdade. por Mas acaso, aliás, havia uma essa tentação coisa dos dos coronéis, dos generais e dos capitães dá um ótimo houve vários programa casos. também. Aliás, temos que lembrar-nos o Santos Costa, como Ministro da O Santos Defesa, Costa era capitão, era quando foi nomeado subsecretário e foi coronel, e era coronel, não era general, quando era ministro muito da Defesa. curioso. É muito curioso como a confiança não passa necessariamente pelos galões. E, mas, Não, e o mas Salazar fez de propósito, o Salazar, que era matreiro nessas coisas, e os generais andavam sempre no despacho a dizer-lhe que, quando ele fazia aquelas perguntas muito concretas sobre isto, aquilo e aquilo outro, ele dizia, pois eu parece-me que é assim, Sr. Presidente, mas eu vou confirmar com o capitão Santos Costa. E quando ele nomeou, acho que foi em 36, o capitão Santos Costa, subsecretário de Estado da Guerra, que era como se chamou até 50, olha, isto chamava-se da Guerra, agora do tem Império. ressonâncias dos Estados O Unidos, quer dizer, Trump, exatamente, o guerra. Trump. A guerra, mas eram quase todos os ministérios da defesa, não se Sim. chamavam, só depois da Segunda Guerra Mundial, Inglaterra também, Inglaterra também. chamavam-se muito, Sim. guerra, war, exatamente. E então, o Salazar, quando eles depois chegaram, os generais ficaram um bocado picados com isso e foram-se queixar ao Carmona, e o Salazar disse, os senhores andavam sempre a dizer que lhe iam perguntar, e então eu, para lhes poupar o incómodo, trouxe-o para cá. que é aquelas piadas sarcásticas do Salazar, que tinha muitas. Jaime, temos que acabar o nosso programa de hoje. Temos Sim, que continuar para a senhor. semana. Olha, um abraço. Muito bem. Olha, um abraço para ti também. Obrigado.